Amém, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, aplauda mais uma vez o Senhor, recebendo nossos amados. Que Deus abençoe poderosamente. Deus tem uma palavra para o teu coração. E hoje tem muita coisa para a gente realizar. Vamos ceiar na presença de Deus. Fala para o teu irmão, hoje vai ser forte demais. Agradeço também os internautas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. E também, simultâneo, Instagram, ao vivo. Sejam muito bem-vindos também, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, além do jejum coletivo, que temos todas as segundas-feiras, você está convidado a participar desse tempo de consagração. Também teremos o início da semana de oração. Então, estaremos aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 7 horas da manhã às 8 da noite, buscando a presença de Deus. Pastor, eu não consigo vir e orar durante 1 hora. Não tem problema, venha e entrega alguns minutos, aquilo que você consegue, aquilo que você esforçando para estar na presença de Deus, venha, ore conosco, apresente o mês de dezembro. Amém, irmãos? É o último mês do ano, vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Eu acho que o céu vai ter muito trabalho, pergunte por quê. Tem muita bênção que não aconteceu em 11 meses, que vai acontecer em 1 mês. Amém ou não? Então, para que isso aconteça, nós precisamos consagrar, nós precisamos orar, trazer à existência aquilo que não existe, através da nossa fé. Então venha, querido, se esforce, em nome de Jesus. Que se este ano não começou bem para você, a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então é melhor o final deste ano do que foi o começo, diga amém. Então temos que orar e buscar, colocar a tua fé mesmo neste mês. Então venha nesta semana, esteja conosco em nome de Jesus e vamos juntos atrair a presença de Deus. Estamos entendidos? Amém? Amém. Pelo amém vai vir uns 40, pastor. Mas amém. Glória a Deus. É bênção. Se 12 discípulos transformaram o mundo e continuaram a obra que Jesus, que um só começou, imagine 40 aqui orando, o que vai ser deste mês em nome de Jesus, amém? Amém. Deus é poderoso. Queridos, eu quero também falar algo para você. Deus, Ele entrega algo incompleto? Deus entrega uma bênção incompleta? Não, Deus não faz nada incompleto. A bênção do Senhor, além de enriquecer e não acrescentadores, ela é completa. Ela é? Ela é completa, ela é plena. E quando eu estava pensando esses dias, já que Deus não dá nada incompleto para nós, pastor Silvio, por que nós, às vezes, entregamos algo incompleto para Ele? Diga misericórdia. Fala para o teu irmão, nós vamos mudar isso. Começando, fala para ele, chegando no horário do culto. Amém ou não? Amados, eu não posso entregar eu não posso entregar 90% de um culto para o Senhor. Nós sabemos que tem imprevistos, nós sabemos que tem pessoas que trabalham e vêm direto. Amém, Deus conhece você, glória a Deus, Deus conhece o seu esforço. Mas sabemos também, se a gente dá um pouco de prioridade, se a gente dá um pouco mais de importância, se organizar, a gente consegue chegar 5 minutos mais cedo, orar e começar o culto e entregar para o Senhor, que não dá nada incompleto, um culto completo para Ele. Quem está junto comigo nisso? Quem entendeu, aplauda o nome do Senhor. E hoje já assumimos um compromisso com Deus de entregar um culto completo para Ele, amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23. Atos capítulo 16, versículo 23. Aleluia. Vamos iniciar a leitura? Sim ou não? Metade, vamos lá. Não começa com metade, mas no final pega. Versículo 23, que eu falei que nós vamos começar? Isso mesmo. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro,
Quem? Recebeu instrução para vigiá-los com, em outras traduções, em vigiar, cuidar, guardar ele com segurança. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Repita comigo, o cárcere interior era o lugar mais seguro. Era o lugar mais seguro da prisão. E lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Repita comigo, orando e cantando. Hinos a Deus, os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces daquela prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas, repita comigo, as portas se abriram, dos que estavam orando, dos que estavam louvando e dos que estavam escutando. Ok. E as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque supunha que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora da prisão e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu sei que há uma unção aqui poderosa. Como é bom estar na Tua presença, Jesus. Como é bom saber que a Tua palavra, ao ler ela, se eu terminasse agora, nós sairíamos daqui já cheios de entendimento, porque a Tua palavra é tão poderosa que ao ler ela já faz grandes coisas. Mas eu sei que o Senhor tem mais para este povo. Meu coração está cheio, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor me capacite uma vez mais para essa grande responsabilidade de transmitir a Tua palavra. Eu sei, meu Pai, em nome de Jesus, que há pessoas aqui que entraram neste ambiente, que precisam ouvir, que precisam, Senhor, ser edificado, que precisam, Senhor, sair daqui com uma direção, com um pensamento diferente, com um coração diferente, com seu corpo diferente. Por que não? Porque aquele que entrou enfermo certamente sairá curado. Aquele, Senhor Jesus, que entrou com dor aqui sairá sem dor, no nome de Jesus. Aquele que entrou aqui preocupado, Senhor, sairá daqui descansando no Senhor. Aquele que entrou atribulado, aquele que entrou nervoso, aquele que entrou, Senhor Jesus, não aguentando mais, vai sair daqui tranquilo, em paz, em fé, sabendo que o Senhor irá conduzir a sua vida e que o Senhor conhece o que está acontecendo. Pai, no nome de Jesus, declaro também que de repente alguém aqui deixou uma situação na sua casa, alguém aqui deixou uma situação mal resolvida lá,
Alguém entrou aqui e deixou uma situação de repente no hospital. Alguém entrou aqui e deixou uma situação na sexta-feira na mesa de um advogado. Alguém entrou aqui e deixou uma situação mal resolvida no fórum. Alguém entrou aqui e deixou uma situação mal resolvida na delegacia. Alguém entrou aqui e deixou uma situação mal resolvida com alguém. Mas em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que enquanto estivermos adorando, enquanto estivermos se exaltando pela fé, o teu povo sairá daqui com esta situação resolvida, 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 em o nome do Senhor Jesus Cristo. Testemunhos haverão daquilo que o Senhor fará hoje. É hoje, é hoje, é hoje. O calabandarebe. Oh, em nome de Jesus, Senhor, nós unimos a nossa fé, um pouquinho de cada um pouco de azeite de cada um pouco de oração de cada um. Ore, querido, em nome de Jesus. Deus vai fazer coisa agora. Um pouco de oração de cada um pouco de adoração de cada um pouco de fé de cada um aqui. Oh, uma gota de azeite de cada um aqui vai transbordar, porque nós somos um corpo, e um pouco de cada um vai ser o muito, e o nome do Senhor será glorificado, porque o céu vai vir a nosso favor nesta noite. Abra o céu. Oh, abre o céu, Senhor. Quando abre o céu, as portas se abrem. Quando abre o céu, os ouvidos de Deus se abrem. Quando abre o céu, anjos a nosso favor descerão com um compromisso de te abençoar, de te guardar, de te livrar e de entregar a bênção em nome de Jesus. Só quem crê nisso, aplauda, glorifique o nome do Senhor, porque um pouco de cada um vira uma grande coisa. Vou só falar aquilo que Deus encheu no meu coração nesses últimos segundos de oração. Você está pensando que você é pequeno, que aquilo que você faz é pouco, e a sua fé é pequena. Prazer, a minha também é. Mas a gente unido se torna um corpo muito forte e uma fé inabalável, que vai fechar as portas do inferno e vai abrir as portas do céu. Quem crê nisso? Se você crê, aplaude mais uma vez a Ele. Repita comigo: atitude inesperada. Dá para ficar melhor. Atitude inesperada. Esse é o tema desta noite, mas eu quero expor as escrituras, verso a verso, nesta passagem onde nós lemos. Mas antes de falar um pouco sobre o que aconteceu dentro da prisão, você precisa entender o porquê que eles foram jogados lá na prisão. A Bíblia vai dizer em alguns versos anteriores que Paulo estava fazendo a obra missionária, pregando a palavra naquela região. E foi quando ele ganhou uma discípula, uma mulher chamada Lídia. E esta mulher abriu as portas da sua casa para que Paulo e Silas e os discípulos pudessem todos os dias ter um tempo de oração lá. E quando isso aconteceu, Paulo e Silas passavam por um lugar onde havia uma jovem que estava possessa de um demônio de adivinhação. Em algumas traduções, Fábio, diz que este espírito chamava Piton, que é como uma serpente enganadora. E esta jovem tinha sobre ela alguns senhores que a usava para cobrar estas adivinhações, para cobrar por esse serviço. Além de ser uma adivinhação enganosa, e ainda cobrava para assim fazer. E Paulo e Silas, passando todos os dias ali, esta mulher parava o seu serviço e começava a falar: estes são filhos do Deus Altíssimo, estes levam a palavra de salvação. Está certo que era uma verdade, mas isso começou a incomodar a Paulo. Por quê? Porque eles estavam fora de Jerusalém, fora de Israel, e poderia ter algum tipo de problema. Pois bem, ao passar certo dia, Paulo, no seu espírito, sentiu algo da parte de Deus e disse: olha, hoje esse espírito maligno vai deixar esta jovem. Paulo, ao passar lá, disse: espírito de engano,
em o nome de Jesus, sai dela agora. A Bíblia diz que esta jovem foi liberta para a glória de Deus. Diga amém. Mas aí começou um problema, porque aqueles senhores, ao espírito de enganação indo embora, o dinheiro que eles ganhavam em cima dela também se foi. E aí começaram a perseguir a Paulo e Silas, pegaram eles, levaram à praça pública, e quando chegou lá, deixou eles seminus, trouxeram para as autoridades, e essas autoridades o levaram para este carcereiro, onde nós iniciamos a leitura, no versículo 23. A Bíblia vai dizer que quando chegaram lá, a ordem para este carcereiro era para guardar Paulo e Silas em um lugar seguro, para cuidar, para que eles não fugissem. Mas eu quero, antes de entrar neste mistério dentro da prisão, eu quero falar algo para você. Eu imagino que Paulo e Silas pensou o seguinte, como eu e você de repente às vezes pensam. Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus. Paulo e Silas estavam fazendo algo bom, sim ou não? Paulo foi usado poderosamente na autoridade para expulsar e libertar aquela menina. E por fazer a obra de Deus, por fazer algo bom, estava agora sendo exposto, sendo açoitado e sendo levado para uma prisão, sem dever, injustiçadamente, só porque estava fazendo a vontade de Deus. Eu quero te dizer alguma coisa. Quando eu e você estamos na verdade, estamos na justiça, fazendo a vontade de Deus, eu e você não estamos livres de ser envergonhado, de serem açoitado e de serem injustiçado. Mas uma coisa eu quero dizer para você: é melhor ser injustiçado e vergonhado fazendo a vontade de Deus, do que fazer as coisas de qualquer jeito, fazendo a vontade de Satanás. Porque uma vez que você faz a vontade de Deus, por mais que você passe por essas coisas, Deus não vai abandonar você. Deus não vai abandonar você. Deus vai te ajudar, porque não há aflição que eu possa viver que Ele não tenha vivido. Não é dor que eu possa ter que Ele não tenha tido, porque Ele sofreu. E eu e você, algumas vezes, vamos sofrer por fazer a vontade dEle. Quem está entendendo isso? Pois bem, a Bíblia vai dizer no versículo 23, que eles foram severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro foi instruído em colocar eles num lugar seguro. Em outras palavras, eles não podem sair. O carcereiro recebe uma ordem, e pede-se para ele também vigiar com cuidado. Mas interessante que esse carcereiro recebeu esta ordem, ficou atento, pegou Paulo e Silas, colocou na prisão de segurança máxima, no lugar inferior, ou seja, não era no primeiro, era embaixo, onde era mais difícil sair. E quando colocou Paulo e Silas lá, eles sangrando, com vergões, com dores, a Bíblia vai dizer que prenderam os pés deles no tronco. Fala para o teu irmão, eles prenderam os pés deles no tronco. Fala para o teu irmão, eles cometeram um erro. A Bíblia vai dizer que eles estavam presos. Os pés estavam presos. Os pés que levam o evangelho da paz estavam presos. Os pés que agora presos impossibilitavam eles de caminhar para fazer a obra. Mas este carcereiro cometeu um grande erro, porque ele era ímpio e não entendia os mistérios do Senhor. E o mistério do Senhor é algo poderoso. Pergunte qual? Ele devia ter prendido a boca deles. Ele devia ter amarrado a boca deles. Ele devia ter amordaçado a boca dos dois. Pergunte por quê? Por volta da meia-noite, eles com os pés no tronco
presos, mas a boca livre para o céu, começaram a orar ao Senhor. Agora você está entendendo? Começaram a louvar ao Senhor. Agora você está entendendo mais ainda, que ele cometeu um erro, deixou a boca do adorador, a boca de quem ora, a boca de quem louva, a boca de quem acessa o céu aberta. E neste momento eles começaram a adorar, com dor, começaram a glorificar, sangrando, mas adorando o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite começou um tremor naquele lugar. Pergunte por quê? Porque os adoradores acionam o céu e a terra começa a tremer, anunciando que o milagre está chegando. Eu, se eu fosse você, começava a adorar, começava a orar, porque vai tremer na onde vai ter que tremer, e o milagre vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Interessante que tinha 2 grupos dentro daquela prisão. Quantos grupos? Os presos que estavam ali estavam junto com Paulo e Silas. Paulo e Silas eram uma dupla, mas vou falar de grupo. Paulo e Silas eram do grupo que cantavam e oravam. Diga amém. E os outros presos eram o outro grupo, que só escutava. Então nós tínhamos aqueles que oravam e cantavam, e tinham aqueles que só escutavam. Fala para o teu irmão, de qual grupo você é? Eu estou dando versículo aqui, vai posicionando para mim, versículo 25. Interessante, que quando Paulo e Silas estavam orando, sem ter motivos aparentes para orar, eles estavam louvando, pastor Silva, sem ter momentos, sem ter motivos no seu corpo para louvar, porque o seu corpo estava sangrando, seu corpo estava com dor, tinham sido envergonhados, presos no lugar inferior e adorando e louvando. Por muito pouco eu e você deixamos de orar, de louvar. Por quê? Porque o nosso inimigo no mundo espiritual, ele sabe, ele não vai amarrar os seus pés, ele vai amordaçar a sua boca. Aquele carcereiro era um humano, pensava como humano. Satanás não é humano, ele pensa no mundo espiritual, ele sabe que prender você, os seus pés, não vai adiantar nada, mas se amordaçar a nossa boca, vai adiantar, porque eu e você, no mundo espiritual, não oramos, não louvamos, mas em nome de Jesus, toda a mordaça da nossa boca cai por terra hoje. Toda a mordaça, tudo aquilo que está travando eu e você de orar, de louvar, acaba hoje. Por quê? Porque quando nós oramos, quando nós louvamos, com motivos, já chama a atenção de Deus. Agora sem motivos, quando eu e você ora e louva, não tendo motivos aparentes, porque sempre temos motivos, sempre temos alguma coisa que Deus já fez. Mas quando oramos aparentemente sem motivos, é uma adoração excelente, é um louvor excelente. E o lugar que eles estavam não era um lugar de adoração, era um lugar de aflição. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, não importa o lugar que você está, o que importa é que você é um adorador. E independente de você como você esteja hoje, adore e exalte o nome do Senhor em qualquer lugar. Se é um lugar, nem que seja no cemitério visitando, nem que seja em qualquer lugar de aflição, no hospital, em todo lugar o céu está ansioso em ouvir a minha, a tua oração, o nosso louvor. Quem está entendendo isso, diga amém. E quando eles estavam orando e cantando e louvando, a Bíblia vai dizer nesse mesmo versículo, deixa eu ver se é nesse ou no outro, versículo 26. Aconteceu algo, pergunte o quê? O de repente de Deus. De repente significa o impensado. Fala para o teu irmão, aquilo que você não pensou é o de repente.
E é isso que vai acontecer na sua vida. Aquilo que nós não pensamos, o impensado é o de repente. O de repente pega eu e você de surpresa, porque é uma surpresa, é um presente. O de repente de Deus chega para quem está orando, para quem está louvando. Amém ou não? E a Bíblia vai dizer que o de repente chegou porque o céu se abriu, começou a estremecer aquele lugar. O de repente de Deus é aquilo que eu nunca pensei e está sendo liberado. O de repente de Deus é aquilo que eu olho para as Escrituras e vejo o povo de Israel de manhã levantando e de repente o maná caindo. Passando alguns meses, o povo de Israel acorda e não é mais o maná, porque Deus estava mudando o cardápio, agora eram as codornizas que estavam caindo. Nunca tinha chovido codorniza, mas choveu codorniza, porque o impensado aconteceu. Quem está entendendo isso? O impensado é o impossível na nossa mente, mas na mente de Deus é possível. E o de repente de Deus, quando eu lembro, ele vem da onde? Vem do céu. Foi quando eles chegaram, depois de Deus ter de repente aberto o mar de um lado e para o outro. E de repente o chão estava seco. E de repente eles passaram. E de repente o mar se fechou. E aquilo que estava perseguindo eles não estava mais. Agora Deus conduz eles e 3 dias depois, com sede, chegam nas águas amargas de Mara. Mas de repente Deus dá uma estratégia para Moisés. Em nome de Jesus, de repente vai chegar a estratégia para você, amém? Agora de repente ele toca na água, e a água que estava amarga se torna água doce. Levanta a tua mão. O de repente de Deus vai chegar, e aquilo que está amargo vai se tornar doce em nome de Jesus. Deixa eu voltar aqui. Se tem fé para isso, pode aplaudir ele. Foi de repente que chegou na vida de José. Ele acordou preso e condenado, e dormiu governador. Dá um amém aí. Isso que é de repente. Você tomar café na prisão e jantar no palácio. É isso que é de repente. Mas o de repente veio porque ele seguiu firme no trilho da verdade. O de repente veio porque ele seguiu firme diante das aflições. O de repente chegou na vida de José porque, independente de qualquer circunstância, ele não deixou de adorar, ele não deixou de servir, ele não deixou de ser quem Deus chamou para ele ser. E aí o de repente chega. De repente, o de repente não está chegando, porque de repente você não está adorando, Então, quando nós vimos o de repente no tempo de Jesus, no tanque de Betesda havia um paralítico ali há 38 anos, esperando alguém que levasse ele quando as águas fossem agitadas, porque era assim o costume e os contos de que quando agitava-se as águas, alguém era curado. Mas de repente ele estava esperando alguém o levar para as águas agitadas para ser curado. Agora a própria água da vida chega até ele e fala: levanta. Jesus chegou de repente e falou: olha, hoje eu resolvo o seu problema. Com 38 anos, aquilo que você estava esperando não aconteceu. De repente, em alguns minutos vai acontecer. Agora você está entendendo. Não importa, querido, o tempo que você está esperando. Importa que quando de repente chega, em alguns minutos Deus resolve o problema. Deus chega para resolver. Ele chega para fazer completo. Como eu disse, Ele chega para conduzir, para te instruir e para te entregar aquilo que você precisa. No versículo 26, nós estamos ainda nele. Eu não vou cansar você, já estou caminhando para o final da mensagem. Tem muita coisa hoje para nós. O de repente foi um terremoto tão violento que acabou com as alicerces daquela prisão. Abriu-se as portas, quebrou-se as correntes de todos. De quem? De todos. Lembra do grupo que só escutava, sim ou não? Pois é. Se você trazer essa palavra para a tua vida e aplicar,
De repente na sua casa, ou na sua parentela, ou na onde você trabalha, tem um grupo que louva e ora, tem aquele que só escuta. Mas para aquele que louva e ora, quando Deus abre o céu, a bênção que vem para você, vem para todos. Porque a Bíblia diz que as portas abriram de todos. As correntes, a libertação, o tremor de Deus para vir operar o milagre, foi na vida de todos, aqui aqueles que escutavam. Eu quero profetizar em nome de Jesus, aqueles que só estão escutando você, mas estão observando, aqueles que só veem você orar na tua casa, louvar na tua casa, mas só estão escutando, mas estão observando. Eles vão ser não só abençoados, mas influenciados por você. E em nome de Jesus, do grupo que escuta, vai ir para o grupo que louva, que adora, em nome de Jesus, e a salvação virá sobre a vida deles. Só quem crê, adora o Senhor. Quando isso aconteceu, foi um grande milagre, sim ou não? Um grande terremoto, que abriu a prisão de segurança máxima. Poderoso isso. Mas o que mais me chama a atenção é uma atitude inesperada de Paulo, porque ele entendia algo. Pergunte o quê? O que tem depois do milagre? O propósito do milagre. Porque o propósito do milagre não é só abençoar você, os que estão com você e outras pessoas que você vai conhecer. Então, quando a gente analisa que é um grande milagre, agora as portas se abriram. O carcereiro, quem? Versículo 27, acordou. Por que estava? Por que ele estava dormindo? Porque ele estava tranquilo diante de uma situação que não deveria estar tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque sempre deu certo prender e ninguém saiu. Só que quando é alguém da parte de Deus que é o mistério, o que dá certo com qualquer um não vai dar certo com o Filho de Deus. Porque até então nunca saíram, mas tinha dois ali que era lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pode dar certo com quem não serve, mas com quem serve, ele tem que tomar cuidado. E isso é um alerta para nós não podemos acostumar, porque a segurança dele era a prisão. A nossa segurança não é nada, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Então não acostume, porque pode ter dado certo até hoje, mas amanhã pode não dar certo. Eu não posso dormir como este carcereiro, porque a Bíblia diz sobre o sono dos justos, o sono daquele que está dormindo espiritualmente também. Porque quando eu estou dormindo, eu corro um perigo de acordar, e quando eu acordar como esse carcereiro, ver que o inesperado aconteceu, que o de repente aconteceu. E quando eu estou dormindo, o inesperado aconteceu, e o de repente aconteceu. Quando ele abriu os olhos e despertou, ele supôs que todos daquela prisão tinham saído. Repita comigo: suposição. Pensar algo que não está acontecendo. A Bíblia vai dizer que ele pensou que todos tinham saído, e eu e você, se não estivesse também ligado com Deus como Paulo estava, também pensaríamos. Vamos lá, eu e você estamos lá em qual grupo? Os que só escutam lá? Vamos pôr todo mundo na prisão? Fictício, tá? Vamos juntos? Todos nós estamos dentro daquela prisão, diga amém. Qual grupo você está? Do que louva, do que ora, ou o grupo que escuta? Está junto com Paulo e Silas, amém ou não? Tá, nós estamos lá sangrando, adorando ao Senhor, louvando a Ele. Por volta da meia-noite, Deus ouve a oração, começa a estremecer, abre as portas. Eu e você, o que a gente vai fazer? Glória a Deus, Senhor, a libertação vem. Paulo, Silas, bora! E ó, vaza. Fala que não, irmão. Deus ouviu a sua oração, você não devia, estava lá. Injustiçadamente, Deus vem, abre as portas milagrosamente. Eu e você ia meter o pé, como diz lá no Rio de Janeiro. Tinha metido o pé, irmão, e dando glória lá fora com Paulo e Silas pulando, amém? A gente estava lá fora, sim ou não? Então ele pensou com um pouco
de lógica. Mas a Bíblia diz que por pensar, por supor que eles tinham saído, a Bíblia diz que esse carcereiro pegou uma espada e ia tirar a sua própria vida. Repita comigo: misericórdia. Cuidado com a suposição. De repente você está supondo algo sobre alguém, sobre uma situação, pensando, supondo, pensando que está acontecendo algo e não está. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu suponho que alguém não gosta de mim, mas essa pessoa nem sonha que não gosta de você, ela ama você. Suposição, repita comigo: suposição. Suposição é um pensamento em algo, ou situação, ou pessoa, que eu posso estar pensando que essa pessoa não gosta de mim, eu posso estar pensando que essa pessoa está me traindo, eu posso estar pensando que essa pessoa não está me traindo, mas às vezes ela está. Eu posso supor que esta pessoa está fazendo mal para mim, eu estou supondo que o meu patrão não gosta de mim, eu estou supondo suposições que às vezes não são uma realidade. E por supor que eles tinham saído, ele ia tomar uma atitude precipitada. Repita comigo: toda suposição traz uma precipitação. A precipitação dele era tirar a própria vida. E se a gente, querido, não está ligado e não dormir espiritualmente, nós corremos o risco de estar supondo muitas coisas, sofrendo por situações que na verdade não existem. Quem está entendendo isso? Ele ia tirar a própria vida pensando que eles estavam lá fora, mas eles estavam lá dentro. Por que ele ia tirar a própria vida? Porque era desonroso para ele. Ele tinha uma ordem: guarde com segurança, não deixe ele sair, vigia. E ao invés de vigiar, ele dormiu. Fala para o teu irmão: não faça como carcereiro. Ao invés de vigiar, você tira uma soneca. Mas o que mais me chama a atenção é que tinham dois dentro daquela prisão que entendiam os mistérios do Senhor. Tinham dois naquela prisão que ao invés de ter metido o pé, ficaram. E quando eles viram que esse carcereiro ia tirar a própria vida, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Paulo e Silas, aqueles que louvavam e adoravam, e os que escutavam também estavam com eles. Sabe o que eu entendo? Enquanto você louva, enquanto você ora, aquele que só está escutando, que não serve a Deus, está prestando atenção. Mas mesmo assim, mesmo que não está orando, mesmo que só está escutando, vai respeitar a autoridade quando você estiver no ambiente. Eles não saíram, não vou sair também. Eles vão ficar, de repente pensaram: vamos embora, cara, ó, abriu aqui, ó, vamos embora. Não, esses dois aqui, eles têm um negócio diferente. Eles estavam sangrando aqui, estavam cantando, rapaz, eles são loucos. Cantando num lugar desse. Agora aquele carcereiro não foi convertido, estou terminando a mensagem, não foi convertido pela oração e pelo louvor de Paulo e Silas. Foi convertido pela atitude inesperada que eles tiveram. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Vou explicar para você. É importante orar, é importante louvar, mas as suas atitudes vão pregar mais do que o seu sermão, vão pregar mais do que a sua oração. Querido, ele pensou: peraí, estava escuro, ele pediu luz, falou: não é que esses caras ficaram mesmo? O que está acontecendo? O que acontece? Alguma coisa diferente. A Bíblia vai dizer que eles chegam para Paulo e Silas, se prostra tremendo e diz: olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser igual vocês? O que eu tenho para fazer para estar junto com vocês? Paulo já exclamou dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa.
Oh. Oh. O carcereiro tinha autoridade na terra para prender, mas agora precisou da autoridade de um preso para viver. Quer que eu repita ou você já entendeu? O carcereiro tinha autoridade para prender, mas agora precisou da autoridade de um preso para viver. Mas este preso tinha conexão com o céu e tinha autoridade sobrenatural. Ele tinha uma conexão. E agora a Bíblia vai dizer que o próprio carcereiro tira eles da prisão. Interessante. Paulo poderia ter saído e não saiu, mas agora só saiu porque, mesmo ele tendo autoridade no sobrenatural, ele respeitou a autoridade na terra e falou: eu vou sair porque agora você vai tirar a gente daqui, porque quem colocou a gente aqui foi você. A Bíblia vai dizer que tirou eles, libertou eles, e aquele que prendeu Paulo e mandou açoitar foi aquele que levou ele para casa e cuidou das feridas. Fala para o teu irmão: aquele que está perseguindo você, aquele que está atacando você, aquele que está ferindo você, Deus vai usar ele mesmo ou ela mesma para cuidar das suas feridas, para limpar suas feridas. E não é só isso, a Bíblia vai dizer que esse carcereiro leva eles e coloca na mesa e serve eles. Ah, fala para o teu irmão: aquele que está perseguindo vai servir você. E a Bíblia vai dizer que ele pregou para toda a casa daquele carcereiro. E eles se entregaram a Jesus, foram batizados, e o nome do Senhor foi glorificado. Haveria uma morte naquela prisão, um suicídio naquela prisão. E não só houve, não houve esse suicídio, porque alguém que estava lá estava conectado com o Pai e entendeu o propósito daquele terremoto, o propósito daquele milagre, que não era só libertá-los, mas era salvar alguém. Todo milagre na tua vida vai vir poderosamente. A libertação vem, a bênção vem, mas esta bênção vai respingar em alguém. Tem propósito de salvação para alguém. Por isso, em nome de Jesus, quando você receber o milagre, fala para o Senhor assim: qual é o propósito desse milagre? Aplauda o Senhor quem recebe essa palavra, fique de pé.